dia a todos. Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana. Eu sou o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, estamos hoje na novena de São Guilherme, ainda que ao fundo a imagem de São Guilherme, abade, monge, eremita, padroeiro da nossa paróquia. Aqui também a imagem de Jesus misericordioso, a imagem que foi inspirada na visão de Santa Faustina Kowalska, a padroeira, a apóstola da misericórdia. O Evangelho de hoje nos convida a uma reflexão, a um uso do nosso juízo para nós mesmos. É algo extremamente difícil. Nós, muitas vezes, temos facilidade de fazer julgamento sobre a vida das outras pessoas, né? Por isso, hoje o tema é julgamento. Sabemos que no fim, quando Jesus voltar, quando nos encontrarmos diante de Deus, aí será o julgamento, aí será a colheita, aí será o tempo da transformação, a parousia. Mas aqui o texto fala desse juízo particular que nós temos que aprender a participar, ou seja, existe um juízo final, um juízo para todos e um juízo particular, um juízo que tem a ver com a nossa própria vida e que nós somos sujeitos dele, ou seja, nós somos protagonistas, a gente pode fazer alguma coisa quanto a isso. Então, o juízo de Deus com relação apenas à nossa vida passa também pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, por aquilo que nós fazemos, discernimos na nossa vida. O juízo de Deus passa pelo nosso juízo, ou seja, pelos nossos julgamentos. O que nós julgamos melhor, o que nós julgamos pior, o que nós escolhemos fazer, o que nós escolhemos não fazer. Mas quando a gente fala da vida do próximo, existe assim uma facilidade imediata, existe um impulso natural da gente dar uma resposta. O padre atende bastante gente, então muitas pessoas procuram o padre para ter uma resposta, para dizer: é branco ou preto? É direita ou esquerda? Eu caso ou não caso? Eu vou para lá ou vou para cá? E a gente tem uma tendência automática a dar uma resposta fácil para essas coisas. Mas cada um tem que aprender a pensar, tem que fazer a sua própria escolha. E esse é o problema quando a gente julga o outro, porque a gente tira do outro a oportunidade dele fazer a sua própria escolha. E isso é liberdade. É preciso que a gente tome muito cuidado aqui no Evangelho com a semente da hipocrisia. Porque no julgamento do outro, nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos das nossas atitudes, nós esquecemos da nossa história, dos nossos fracassos, das nossas limitações, porque a gente vê o outro diante de uma circunstância e a gente acha muito fácil para ele dar aquele passo, tomar uma decisão, mas quantas vezes nós também temos uma solução clara diante de nós,
mas ficamos paralisados. E a gente não consegue fazer nada, e a gente sabe aquilo que tem que fazer, julga interiormente o que é melhor, mas nós escolhemos o pior. Nós sabemos o que é o bom e fazemos o mal, né? É muito complicado a vida humana, por isso o Evangelho de hoje nos convida a gente ser mais sincero, mais verdadeiro, a gente se colocar no lugar do outro e não nos colocar numa posição divina, onde a gente é juiz, onde a gente toma as decisões, decreta as coisas. É preciso que a gente tenha um coração aberto para tudo isso. Fujamos do automático, fujamos dos nossos impulsos e que Deus nos dê a serenidade, nos dê a paz interior, nos dê a capacidade de ouvir, de escutar, de olhar o outro com um olhar mais misericordioso, senão, diz o texto nos advertindo, nós seremos julgados com a mesma medida que nós julgamos os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar nessa segunda-feira, início de semana, rezar por toda a nossa paróquia que vive esse momento de novena. A novena é um momento de muita graça para a nossa paróquia. A gente pede a Deus que nesse momento, onde o nosso padroeiro é comemorado, que Ele lá no céu interceda a Deus para derramar as graças, as bênçãos que nós precisamos. A nossa família, a nossa comunidade tem sofrido bastante perdas, tem muitas pessoas doentes, estamos afastados, estamos com os trabalhos pastorais um pouco paralisados, muitas pessoas estão desanimando ou desanimadas. Por isso, pedimos que o céu se abra e desça sobre nós a sua bênção, a sua graça, e que a luz resplandeça sobre nós e que a gente olhe para Deus e siga o nosso caminho. Que a gente não tenha medo dessa subida ao monte, essa subida dolorida, difícil. Muitas vezes a nossa vida é tão íngreme, é tão alta, que a gente acaba desanimando da subida e tem gente que até pula por causa dos terrores da caminhada. Aprendamos com São Guilherme a fazer a subida ao monte, né, onde nós encontraremos Deus e lá ficaremos com Ele. Por intercessão do bem-aventurado São Guilherme de Vercelli, padroeiro da nossa paróquia, Santo Abade, e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção da saúde, bênção de cura e libertação, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a novena, às 7h30 da noite, aqui na Igreja Matriz, não precisa agendamento, a gente vai ter um controle na entrada, também um controle do número de pessoas, mas durante a semana esse controle é tranquilo devido a muitas pessoas que não vêm, então hoje é sem agendamento. Aqueles que não puderem vir, podem acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube da paróquia, tá bom? Nessa segunda-feira teremos a presença de mais um padre convidado para a nossa novena. Que Deus abençoe todos os padres que estarão conosco nesses dias. A gente agradece todo mundo que tem ajudado a nossa paróquia com donativos, com ofertas, com doações, pelo nosso QR Code, pelo nosso Pix da paróquia, que a sua oferta possa chegar ao coração de Deus e alcançar muitas graças à sua vida. Bom dia, boa segunda-feira.